Senhor Jesus. Amém. Os irmãos receberam o esboço? Vamos ler então o tema geral desse assunto. Depois, o título da mensagem 1. Tá bom? Unanimidade e aspectos cruciais do livro de Atos. A continuação do livro de Atos. A continuação coletiva de Cristo. Aleluia. A continuação coletiva de Cristo. Em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus proferiu a profecia mais grandiosa da Bíblia. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por que o livro de Atos tem uma continuação? Porque Deus ainda não atingiu o seu objetivo. A igreja ainda não foi edificada. Mas a igreja está sendo edificada. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor precisa de aqueles que são seus regenerados, transformados, renovados, aqueles que crescem em vida, que fazem parte do seu corpo, para que possa cumprir o desejo do seu coração, que é a maior profecia da Bíblia. Edificarei a minha igreja. Então, a continuação do livro de Atos, que hoje, essa continuação, nós podemos ver, eu consigo ver muito. Amém. Eu estou aqui, consigo ver muito dessa continuação. Essa continuação é necessária para que o Senhor cumpra o desejo do seu coração. Ainda não aconteceu, mas é uma profecia que ele falou. Em Apocalipse 19, ele fala que já tem a noiva preparada. Ele já está vendo a noiva pronta. Ó Senhor Jesus. Amém. Os versículos de Efésios, capítulo 4, versículos 13 a 16, eu vou ler para os irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que tal? Nós precisamos almejar isso, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro pelas ondas, levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro, mas apegando-nos à verdade em amor. Amém. Repitam comigo. Mas apegando-nos à verdade em amor. Nós precisamos nos apegar à verdade. Aleluia. A verdade é a palavra de Deus. Amém. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus por meio do ministério. Nós temos o ensinamento dos apóstolos. E estamos nessa linha do ensinamento dos apóstolos. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo, em 1 Coríntios 14, 8, ele relembra de Números, capítulo 10, ele fala: se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, irmãos, nós temos um sonido de uma trombeta muito certo. Amém. Nós temos a palavra do ministério. Amém. Pode nos levar avante. Amém. Nós precisamos dessa palavra. Amém. No versículo 15, fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Amém. Cristo. Amém. Então nós precisamos crescer. Sim. Se nós queremos ser úteis na edificação, na continuação do livro de Atos, há um requerimento básico. Nós precisamos crescer em vida. Amém. É ou não é? Sim. De que em todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação, segundo a medida de cada parte,
realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós vemos o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Uma vez perguntaram para o irmão Watchman ali, qual é o versículo mais alto que é difícil de ser cumprido? Ele falou Efésios 4,16. Irmãos, o corpo bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação, segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Esses são aqueles que chegaram até a unidade da fé. Amém. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, na condição de homem maduro. Amém. Amém? Amém. Senhor. Irmãos, sinto muito. Eu já até comentei com os irmãos que vínhamos viajando, eu não estou preocupado em falar o esboço todo, porque esse esboço tem 13 páginas. Mas alguns versículos são imperdíveis. Então eu não vou falar o esboço inteiro, irmãos. O que nós precisamos é ficar impressionados com a palavra do Senhor. Amém. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Paulo fala no versículo 25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. E ele a santifica e a purifica pelo lavar da água na palavra. Amém. Hoje nós estamos aqui para sermos santificados. Amém. Para sermos purificados. Amém. Por meio da água da palavra. Palavra. Amém. Aleluia. Amém. A fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Aleluia. Os irmãos creem nesse versículo? Amém. A fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, Sim. nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Aleluia. Aleluia. Agora chegou, né? Chegou uma parte boa. Apocalipse 19:7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, que anelo que deve haver em nosso espírito para que nesse dia nós façamos parte dessa esposa que já está preparada. Amém. Nós temos todas as ferramentas, temos a palavra de Deus, temos os livros que nos ajudam a entrar na palavra de Deus, que não a substituem, certo? E nós temos todas as ferramentas, irmãos, para que nos tornemos tais pessoas. Sim. Aqueles que são os edificados. Amém? Amém. Bem-aventurados os que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Amém. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Algarismo Romano 1. Vamos ler comigo? Sim. A continuação do livro de Atos é a continuação de Cristo, como viver coletivo dos homens de Deus aperfeiçoados com a realidade do corpo de Cristo. Amém. Aleluia. O plano de Deus é ter uma expressão coletiva de si mesmo. No hino que nós acabamos de cantar, fala assim: não o individual, o homem espiritual, seu desejo cumprirá, mas a vida corporal. Amém. Então, o que Deus deseja é um homem coletivo. Amém. Sim. É ou não é? Amém. Ele quer uma expressão coletiva de si mesmo em Cristo, através do Espírito, né? Por meio do corpo composto e edificado por muitos membros que foram transformados, renovados, edificados. Amém. Amém? Amém. Que nesse final de semana nós possamos ganhar mais um pouco dessa realidade. Amém. E termos o sentimento do corpo de Cristo. Amém. E sermos mais edificados. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. No ar fala assim: o Senhor disse:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso nos mostra que desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, Deus tem trabalhado até agora e o Senhor está trabalhando também. Amém. O livro de Atos é um registro da obra de Deus. Depois de Atos 28, muitos vasos de Deus ainda estão prosseguindo com sua obra. Sua obra está continuando, não parou. Se ela houvesse parado em Atos 28, cadê a igreja edificada? E Atos 28 termina de uma maneira muito singular, né? Proclamando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda intrepidez, sem impedimento algum. Acabou o livro de Atos. Mas ele não acabou. Certo? O do primeiro século já passou. Mas hoje nós fazemos parte dessa história. Amém. Louvado seja o Senhor que nós, irmãos, nascemos na história humana, mas renascemos na história divina. Amém. Todos aqui estão na história divina? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós temos tudo, né? Oh, Senhor. Sua obra prosseguirá até o reino e até o novo céu e a nova terra. Deus está sempre avançando, Ele nunca para. Se soubermos isso e cremos nisso, nós louvaremos o Senhor. Amém. Até com uma nova Jerusalém, seus servos o servirão como sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a edificação intrínseca do corpo de Cristo é realizada através de pessoas dotadas, aperfeiçoarem os santos no dispensar divino, para que todos os santos, por favor, irmãos, não são os irmãos dotados apenas, para que todos os santos Amém. sejam capazes de fazer a obra do ministério neotestamentário. Amém. Todos os santos. Não é o que fala lá em Efésios capítulo 4, Paulo não fala isso? Sim. Até que todos chegamos, né, sejamos capazes de fazer a obra do ministério, ou seja, edificar o corpo de Cristo. Amém. Então, o corpo de Cristo, lógico que ele precisa dos membros, dos dons, mas esses dons, eles não edificam o corpo diretamente. Esses dons aperfeiçoam-nos para que nós, todos nós, possamos edificar o corpo de Cristo. Amém. Isso é uma maravilha. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor, irmãos, precisa de homens, precisa de crentes, quando digo homens, eu digo a todos os irmãos, irmãos e irmãs, aqueles que foram, né, transformados, renovados. Eu li um trecho do Estudo Vida de Lins essa semana que fala o seguinte: a transformação é o acréscimo do elemento divino, irmãos. É uma questão de constituição. Mas a renovação implica em substituição. Algo velho tem que sair. Amém. Né? Ó Senhor Jesus. Amém. Uma vez para eu falar para o irmão Benson Phillips, irmão, essa semana eu ganhei isso, ganhei aquilo. Ele falou assim: o que você perdeu? Então, irmãos, o nosso homem exterior, ele precisa ser consumido. Sim. Isso é a renovação. Sim. Paulo fala em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Então nós temos que ser transformados, e essa palavra nunca pode sair de perto de renovados. Sim. Porque nós não apenas temos o elemento de Deus sendo adicionado a nós, mas quando ele entra, algo precisa sair, senão não há renovação. Senhor Jesus. Uma caixa d'água com água suja, só vai sair água suja se entrar limpa. Então nós precisamos disso, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, eu acho que vale a pena usar 8 minutos para ler uma porção de Watchman, a coletânea dele, do capítulo 37, volume 37, capítulo 20. Os irmãos, eu vou ler devagar, os irmãos prestem atenção. Prestem atenção. Por quê? Esse texto aqui praticamente sintetiza toda essa mensagem. Sim. Certo? Eu vou ler. Existem 66 livros da Bíblia. Quando chegamos ao final de muitos desses livros, podemos dizer que o livro está terminado. Há 50 capítulos em Gênesis, e quando chegamos ao fim, sentimos que chegamos ao fim. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Quando chegamos ao capítulo 28, sentimos que chegamos ao fim. Quando chegamos a Romanos 16, também sentimos que este é o fim. Quando lemos Apocalipse 22, também sentimos que é o fim. Mas há um livro na Bíblia que não tem fim. Sim. Todos os outros 65 livros têm um fim. Mas o livro não tem fim. Esse livro é os Atos dos Apóstolos. Porque Atos 28 termina do jeito que termina. Quando você lê Atos 28, sente como se o livro ainda não tivesse terminado. Esse livro não tem um final. Os Atos dos Apóstolos é um livro sem final. Porque esse livro não está sendo... Porque esse livro ainda está sendo continuado. Amém. Talvez os Atos dos Apóstolos do primeiro século tenham terminado, mas os livros de Atos como um todo ainda não terminou. Até agora ainda temos conosco os Atos dos Apóstolos. Esse livro ainda não terminou. Amém. Amém? Amém. Às vezes nós pensamos, né? Puxa, mas naquela época era boa. Se eu tivesse lá, a pessoa eu ser citado pelo apóstolo Paulo. Irmãos, o livro de Atos ainda continua. Sim. Nós fazemos parte dessa história. Amém. Amém? O Senhor disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso mostra que desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, Deus tem operado até agora e o Senhor também está operando. O que é o livro de Atos? O livro de Atos não é um registro da obra de Paulo ou um registro da obra de Pedro ou João. O livro de Atos é um registro da obra de Deus. Quem pode dizer que Deus não fez nenhuma obra depois de Atos 28? Quem pode dizer que a obra de Deus parou depois de Atos 28? O livro de Atos não tem um final. Depois do capítulo 28, muitos dos vasos de Deus ainda estão continuando sua obra. Amém. Seu trabalho continua, ele não parou. Tudo não acabou depois que Paulo trabalhou em Roma por 2 anos. Paulo viveu em Roma e mais tarde foi martirizado. Nenhuma dessas coisas está registrada no livro de Atos. Pedro, Paulo e João são 3 pessoas importantes, mas nenhum de seus finais foi registrado. Como podemos dizer que o livro de Atos terminou? O testemunho de Deus nunca pode ser terminado. Poderíamos dizer a mesma coisa se houvesse um capítulo 29, ou um 30º, ou mesmo um 100º capítulo. Se alguém quisesse escrever mais, coisas novas sempre poderiam ser adicionadas. É por isso que Atos para no capítulo 28. Embora o registro escrito não tenha mais continuado após o capítulo 28, a obra de Deus está em andamento. Amém. O trabalho no primeiro século não foi o auge. Por 4.000 anos Deus tem trabalhado. Se dissermos que Atos 28 foi o pico, devemos estar no sopé da colina, da montanha. Devemos ter descido no pico. Isso não é verdade, porque o Senhor disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não devemos presumir que a obra de Deus atingiu seu auge na época de Paulo.
E também não podemos considerar que a obra de Deus atingiu seu auge na época de Martinho Lutero. Não. O primeiro século não foi o fim da obra de Deus. Nem o século XVI foi o fim de sua obra. Mesmo o século passado não foi o fim da obra de Deus. Sua obra terminará até o reino e até o novo céu e a nova terra. Amém. Deus sempre está avançando. Ele nunca para. Se soubermos disso e cremos nisso, louvaremos ao nosso Senhor. Amém. O homem sempre tem um equívoco de que a sua época, é a pior da igreja. Na época de Martinho Lutero, alguns pensavam assim. Na época de John Wesley, alguns pensavam assim. Consideramos o tempo de Martinho Lutero uma época maravilhosa. E o tempo de John Wesley uma era maravilhosa também. Embora consideremos suas eras maravilhosas, alguns que virão 50 anos após nós, também dirão que nós vivíamos numa era maravilhosa. Temos medo de que o homem pare, mas Deus nunca para. Amém. Deus, irmãos, nunca para. Amém. Todos os anos, Ele sabe o que está fazendo e sabe o quanto trabalhará. Todos os anos Ele faz o que quer fazer. Ele é um Deus que continua dia após dia. Ele está sempre avançando. Aleluia. Deus é um Deus que continua avançando. Toda vez que avança, Ele encontra alguns vasos. No livro de Atos, Deus encontrou alguns vasos. Sim. Na época de Martinho Lutero, Deus encontrou um vaso. E no tempo de John Wesley, ele também encontrou um vaso. Toda vez que há um reavivamento espiritual, Deus encontra alguns vasos. Onde está o vaso de Deus hoje? É verdade que o Pai está trabalhando até agora, mas quem continua a trabalhar com Ele? Quem pode dizer, eu também estou trabalhando? Esta é uma questão crucial. Irmãos e irmãs, se Deus nos conceder luz e se virmos a verdade de Deus, admitiremos que Deus está atrás do mesmo vaso que Ele ordenou no início. Esse vaso é a igreja. Amém? Amém? Repita comigo. Este vaso é a igreja. Em outras palavras, Deus não está atrás de um vaso individual hoje, mas de um coletivo. Amém. Uma vez que Deus está atrás de um vaso coletivo, seus filhos devem ser trazidos à consciência do corpo Senhor. e da vida do corpo. Caso contrário, eles são inúteis em suas mãos. Ó Senhor. E nunca devem cumprir seu objetivo. Eu não sabia que a gente ia cantar. Eu copiei do lado aqui, mas top do hino 839. Não o individual, homem espiritual, teu desejo cumprirá, mas a vida corporal. Amém. Membros separados não te expressarão jamais, mas o corpo em união, tua plenitude traz. Amém. Então, irmãos, qual que é o vaso hoje que Deus trabalha? É a igreja. Igreja. Amém. Aleluia. Amém. Apocalipse 1 nos diz que as igrejas são candelabros de ouro. Deus não disse simplesmente que as igrejas são de ouro. Ele diz que as igrejas são candelabros de ouro. Se as igrejas são apenas de ouro, elas não podem satisfazer a Deus. Deus diz que as igrejas são candelabros. Amém. Porque os candelabros de ouro brilham e iluminam. Deus deseja que a igreja seja um vaso brilhante, um vaso de testemunho. Amém. Desde o princípio, Deus ordenou que a igreja fosse um candelabro. A igreja, não indivíduos, é um candelabro diante do Senhor. Não basta apenas ser de ouro, e não basta apenas ser de Deus. Deve haver o brilho para Deus e o testemunho para Deus antes que a igreja possa ser considerada o candelabro. Portanto, a igreja existe para o testemunho de Deus. Qualquer coisa que não seja dourada não é igreja.
E qualquer coisa que não seja um candelabro não é igreja. Qualquer coisa que não tenha vida dentro de si não é igreja. E qualquer coisa que não tenha um testemunho dentro também não é igreja. A igreja deve perceber o que Deus está fazendo e o que Ele busca nessa era. Deve perceber qual é o testemunho de Deus na terra hoje. Só então a igreja pode ser considerada o candelabro de ouro. Simplificando, a obra de Deus está sempre avançando. Ele ainda está procurando este vaso. Seu vaso hoje é o mesmo que ele pretendia ter no início. A igreja é esse vaso, não indivíduos isolados. Alguns podem perguntar: o que significa que os vencedores provêm da igreja? É verdade que é preciso haver vencedores que saem da igreja. Mas, mesmo o testemunho dos vencedores é mantido em nome de todo o coletivo. Não é apenas para indivíduos. Sim. Os vencedores são os homens que se consideram, não são homens que se consideram extraordinários, melhores que os outros, e que colocam todos os outros de lado. Os vencedores trabalham em nome de toda a igreja. Amém. Eles fazem o trabalho enquanto toda a igreja ganha o benefício. Amém. Aleluia. Quando fala assim, mas a igreja é tudo novo. Né? Então, irmãos, se o nosso labor não é para a igreja, é igual. É inútil. Não é? Os vencedores trabalham em nome de toda a igreja. Eles fazem um trabalho enquanto toda a igreja ganha benefício. Os vencedores não são para si mesmos. Eles se posicionam na base da igreja e estão lá para levar toda a igreja à perfeição. Eles se posicionam na base da igreja e mantêm sua posição em nome da igreja. Mesmo as vitórias dos vencedores são vitórias coletivas. Amém. Amém? Aleluia. O vaso que Deus está procurando é coletivo. Portanto, temos que aprender a viver a vida do corpo. Para viver a vida do corpo, temos de negar a vida natural e ser julgados e tratados por Deus de maneira profunda. Devemos aprender a obediência e também devemos aprender a comunhão. Dessa forma, teremos a chance de nos tornar o vaso de Deus. Amém. Ó Senhor. Muito boa leitura, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Vou continuar aqui. Do dentro, a obra do Espírito Santo de pregar Cristo para a sua propagação, multiplicação e expansão através dos crentes de Cristo ainda não estava completa e precisava continuar por um longo tempo. A palavra de Deus ainda está crescendo Amém. e multiplicando-se para o momento de Cristo. Amém. Como pode a palavra de Deus crescer e se multiplicar? Ela cresce e se multiplica em nós. Amém. Amém? Olha o que diz Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus. Já que ela crescia, o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém. Sim. Então, à medida que a palavra de Deus cresce, há também a multiplicação. 12:24 fala, mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém. 19:20, Atos, né? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Os números 1, 2 e 3 eu vou ler, depois comentar uma coisa. Crescia em Atos 6:7 refere-se ao crescimento em vida, indicando que a palavra de Deus é uma questão de vida, que cresce como uma semente semeada no coração do homem para o aumento de Cristo, o aumento de Deus em nós. Irmãos, é impressionante. A palavra de Deus é como uma semente. Amém. Desde a nossa regeneração, nós somos regenerados, 1 de Pedro fala, nós somos regenerados mediante uma semente não corruptível,
mas incorruptível, que é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus entrou em nós, e ela trouxe o quê? Trouxe o Espírito. Amém. Amém? Nós somos regenerados. Agora, a palavra de Deus, irmãos, precisa crescer. Amém. Como que a palavra de Deus cresce em mim? Oh, Senhor. Eu tenho que ter o labor. Eu tenho que ler a Bíblia. Sim. Tenho que orar, ler a Bíblia. Tenho que ler o ministério. Tenho que participar das reuniões. Amém. Assim a palavra de Deus pode crescer. Os irmãos falam, a Bíblia está escrito, né? Que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o fluir da vida. E como é que nós ganhamos vida? Através de comermos a palavra de Deus. Amém. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus até sobejar. Quando há um testemunho, as pessoas vêm e elas ficam admiradas, elas ficam regozijantes. Parece que, André? Parece que faz tempo que eu estou aqui desfrutando disso, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos cativa. Amém. Ela nos impulsiona. Oh, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Multiplicado em Atos 12, 24, revela esse aumento de Cristo em número. Na verdade, a multiplicação dos discípulos, eu já falei isso, depende do crescimento da palavra. Sim. À medida que a palavra cresce, há um aumento, há multiplicação. Né? Se nós não temos um vaso adequado, se nós não temos alimento para dar para os nossos conservos, por que o Senhor vai acrescentar número? Né? Ó Senhor Jesus. Eu gosto muito do versículo de Isaías 54, que fala assim: olha, alarga o espaço da tua tenda, finca bem as tuas estacas e amarra as cordas, porque crescerás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá essas nações. Ou seja, irmãos, nós precisamos alargar o espaço da nossa tenda. Nós precisamos crescer na palavra. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Quando nós crescemos a palavra, aí há o crescimento dos discípulos. Vamos pular um pouco? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por favor, irmãos, leiam o Evangelho de Romano 2 para mim. A continuação de Cristo no livro de Atos é profetizada na Bíblia. Amém. Isaías 42:4 diz que Cristo virá novamente quando ele terminar de estabelecer a justiça de Deus na terra. Que significa estabelecer a salvação de Deus como resultado do juízo de Deus sobre Cristo. A questão, irmãos, é que ele ainda não estabeleceu totalmente na terra, né, a justiça de Deus. Eu para não ficar falando muito, como diz o irmão Sumaré, é muito melhor ler do que os irmãos estão escrevendo, né? Estabelecer, eu copiei aqui a nota de Isaías 42:4, fala assim: estabelecer a justiça na terra significa estabelecer a salvação de Deus como resultado do julgamento de Deus sobre Cristo. Deus justifica e concede vida aos crentes com base na redenção de Cristo. Cristo voltará quando concluir o estabelecimento da justiça de Deus, da salvação de Deus nesta terra. Quando Cristo voltará? Quando ele concluir o estabelecimento da justiça de Deus nesta terra. Ele não pode voltar agora. Né? O Isaías 42:4 fala assim: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o juízo, o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. B.
Isaías 53, 10 profetiza sobre a continuação de Cristo em sua ressurreição. Sim. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Amém. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ler para mim A posteridade aqui, o descendente coletivo, é a igreja como corpo de Cristo, que compreende todos os crentes produzidos como muitos grãos pela morte de Cristo, como o único grão que pela sua ressurreição reprodutiva, Cristo como servo de Jeová, é o ressurreto que dá vida, o Espírito que dá vida, para produzir uma descendência para a edificação do seu corpo, como a sua continuação, para o prazer de Jeová e para a satisfação de Cristo. Aleluia. Eu vou ler a nota de Isaías 53, 10. Hoje Cristo está estendendo seus dias, vivendo em seus crentes. Amém. Como é que Cristo estende seus dias? Vivendo em seus crentes. Amém. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Amém. Ele está vivendo em nós. Amém. Nós somos Cristo. Sim. Ninguém falou amém, né? Dá a impressão que dá um medo de falar assim, né, Jamar? Nós somos Cristo. Amém. Amém ou não? Amém. Gálatas 2:20. Seus crentes, como seu corpo, são sua extensão. A nota 4 fala: o prazer de Deus é ver muitos filhos nascidos dele para se tornarem membros de Cristo, que constituem a igreja como o corpo de Cristo, a expressão corporativa de Cristo. Isso depende totalmente da morte e ressurreição de Cristo. Essa leitura da nota explicou muito bem para nós, né? O Isaías 53, 10. Cristo prolongar os seus dias significa que hoje Cristo está prolongando os seus dias ao viver nos seus crentes. Amém. Seus crentes, como seu corpo, são a sua extensão. Amém. Irmãos, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Amém. Como que ele edifica a igreja? Através do seu corpo, dos seus membros. Seus membros que são edificados num corpo para expressá-lo. Amém? Aleluia. O prazer de Deus é ver muitos filhos nascidos dele tornarem-se os membros de Cristo, que constitui a igreja como o corpo de Cristo, a expressão coletiva de Cristo. Isso aqui, essas notas praticamente, esses pontos praticamente estão na nota que eu li, né? Amém. Isaías 53, 11 diz que Cristo verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O fruto do penoso trabalho da alma de Cristo implica todos os itens produzidos na ressurreição de Cristo e por meio dela como continuação. Amém. Irmãos, nós temos aqui 7 itens. 7 itens que foram produzidos na ressurreição de Cristo. Tudo tem a ver conosco. Como aquele que foi processado, o último Adão, Cristo tornou-se o Espírito que dá vida. Amém. Então, primeiro item, Cristo tornou-se O Espírito que dá vida. Amém. Como proeminente, eu não vou ler os versículos, irmãos, tá? Como proeminente, aquele que tem em primeiro lugar em todas as coisas, Cristo tornou-se o primogênito dentre os mortos. Amém. Para a germinação da nova criação de Deus e para Cristo ser cabeça do corpo. Amém. Aleluia. Em sua ressurreição, né, em sua morte, ele nos germinou. Em sua ressurreição, ele nos deu vida. Amém. Nos ressurgiu com ele. Sim. Para sermos, né, uma nova criação. Oh Senhor Jesus. Como homem Deus, Cristo foi gerado de Deus em sua humanidade para ser o Filho primogênito de Deus nas naturezas divina e humana,
a fim de ser um modelo para conformar muitos filhos à sua imagem. Romanos 8:29, é conhecido, né? Sim. Então, em sua ressurreição, ele também foi feito um modelo para nos conformar à sua imagem. Ponto 3. Ponto 4. Com a vida de ressurreição, Cristo regenerou todos os seus crentes, Amém. tornando-os seus irmãos e os muitos filhos de Deus, Amém. que são os membros da família de Deus, para ser o reino de Deus e a herança preciosa de Deus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor. Ponto número 5. Cristo tornou-se, como o único grão, Cristo tornou-se os muitos grãos, Sim. que são o seu aumento, Amém. os componentes do seu corpo, ou seja, o único pão, a igreja. Amém. Aleluia. Por meio da sua morte que libera a vida e com sua ressurreição que infunde vida, Cristo produziu um descendente coletivo como resultado do penoso trabalho da nossa alma. Senhor Jesus. Ele viu esse descendente em sua ressurreição e ficou satisfeito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 7. Como vida dos crentes, o Cristo ressurreto é todos os membros. Amém. E está Em todos os membros do novo homem. Amém. Amém. Oh, Senhor. Então, em todos esses 7 aspectos, nós vemos que são resultado do penoso trabalho, né? Vamos ler mais aqui. Oh, Senhor. Amém. Verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O fruto penoso trabalho da alma de Cristo implica todos os itens produzidos na ressurreição de Cristo e por meio dela como a sua continuação. Cada ponto desse aqui é maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Oh, Senhor. D. Por favor, leia, irmãos, para mim. Miqueias 5:2 profetiza acerca da encarnação de Cristo em Belém, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Cujas saídas são desde os tempos antigos, né? A saída de Cristo, sua manifestação, é algo contínuo. No momento da sua encarnação, ele começou a sair. No nosso caso aqui, né? Não vamos citar os outros. Ele continuou a sair por meio do seu viver humano, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, Amém. seu derramamento do Espírito consumado, Yeah. que é a realidade do próprio Cristo, e sua propagação por meio da pregação do Evangelho a toda a terra habitada. Todos esses passos grandiosos na saída de Cristo. Todos esses são passos grandiosos nas saídas de Cristo. Amém. Né? Sua saída não cessou. Sua saída não cessou. Amém. Mas continua hoje. Hoje. Amém. A saída de Cristo, sua manifestação será consumada quando ele voltar como os vencedores, como os valentes, Amém. para derrotar o anticristo e lançá-lo no lago de fogo. Amém. Quando Satanás é lançado no abismo e quando Cristo estabelece seu trono para reinar como rei, naquele momento, sua manifestação será completa. Amém. Aleluia. Oh, Senhor. Senhor Jesus, Amém. esse assunto de Joel 3:11, apressai-vos e vinde, todos vós em redor, congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então, quem são os valentes? Os valentes são os vencedores, aqueles que descem com ele, não é isso? Amém. Descem com ele como a sua noiva, como a guerreira. Amém. Eles vão descer para derrotar o anticristo e para pisar o grande lagar do furor da ira de Deus. Oh Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, né? Amém. No livro de Joel, no capítulo 1, por que está escrito apressai-vos e vinde? Porque é a seguinte, irmãos, isso está ligado com Daniel, capítulo 2, não é isso? Porque em Joel, capítulo 1, ele fala de 4 tipos de gafanhotos.
gafanhoto cortador, né? O devorador, e o destruidor. São 4 gafanhotos. Esses 4 gafanhotos são as 4 partes da imagem de Daniel 2. Só que no final de Daniel 2, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e era jogada nos pés da estátua, e a estátua toda é esmiuçada. Ou seja, todo o governo humano vai ser destruído. Amém. E quando isso acontece? Isso não acontece com um Cristo individual, mas é um Cristo coletivo. É ou não é? Desce ali, Joel 3,11. Congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Amém. Aleluia. Deus. Os valentes, os vencedores descerão com Cristo. Amém. Com essa grande pedra. Sim. Essa pedra que é não somente um Cristo individual, mas um Cristo coletivo. Amém. Que vai esmiuçar, vai fazer aquela estátua cair, e depois essa pequena pedra se torna uma grande montanha que encheu toda a terra. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia é maravilhosa. Sim. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Verdade. Apocalipse 19 diz a seguinte: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, sim, que havia realizado os sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, os dois aí vão inaugurar o lago de fogo. E ele segurou o dragão, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Amém. No final, Satanás também vai ser jogado no lago de fogo, né? E lançou um abismo, e fechou e selou o abismo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar? Essas profecias do Antigo Testamento culminam na maior profecia da Bíblia acerca da continuação de Cristo. Em Mateus 16:18, o Senhor disse: edificarei a minha igreja. Até hoje, essa profecia permanece sem ser cumprida. A profecia sobre a edificação da igreja, iniciada pelo Senhor em Mateus 16, é continuada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, 13 a 16. Uma profecia específica acerca da edificação da igreja, que permanece hoje sem ser cumprida. Senhor. Aqui tem muitos versículos, né? Mas o que importa para nós é que essa profecia, ela não foi cumprida. Mas o apóstolo Paulo nos dá a receita. Eu já li os versículos, eu vou ler de novo. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Irmãos, até que todos cheguemos. Amém. Quando chegarmos, será o dia dessa profecia ser cumprida. Amém. Para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao sistema de erro. Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo. Amém. De quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento, por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Aleluia. Oh,
Essa profecia também pode ser vista como a preparação da noiva, que ainda não foi cumprida. Nós já lemos, né? Apocalipse 19, 7. O cumprimento da profecia do Senhor acerca da edificação da igreja e da preparação da sua noiva o trará de volta. Amém. Aleluia. Agora é a hora do Senhor cumprir a sua profecia. Amém. Eu vou ler de novo. Agora é a hora do Senhor cumprir a sua profecia. Amém. Agora é a hora. Vamos nos abrir ao Senhor. Vamos atentar para essas mensagens sobre unanimidade. Os irmãos vão ficar radiantes quando ouvir as outras duas mensagens. Aleluia. O Algarismo Romano 3, os irmãos podem ler para mim, por favor? O apóstolo Paulo, como modelo a todos os crentes, os membros do corpo de Cristo, pedir a Cristo para seu engrandecimento, como a sua continuação. Ei. Aleluia. Para que nós... Senhor. Impressionante, né? Como que o Senhor faz essas coisas. Ele fala, essa profecia não foi cumprida ainda. E agora ele nos dá um exemplo de alguém que é um vencedor. Ele nos dá o exemplo de Paulo como modelo para nós. Amém. Um modelo a todos os crentes, os membros do corpo de Cristo. Né? Ele vivia Cristo para o seu engrandecimento com a sua continuação. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, se vocês lerem em Atos, quando ele estava naquele navio, a maneira, né, como ele agiu, ele era o rei dentro daquele navio. Ele deu várias dicas. Aí quando chegou na ilha lá, a cobra pegou na mão dele assim, só fez assim, usando no fogo. O pessoal da ilha, esse homem é um criminoso, porque a justiça dos homens não conseguiu, agora a justiça divina vai matar ele. Aí viu que não aconteceu nada. Aí vai lá o pai de Público para doente, vai lá e ora para o homem é curado. E todos os doentes da ilha chegaram lá para ser curados. Então, era Jesus vivendo na terra, outra vez. Amém. De Paulo. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, está escrito assim no mar. Paulo era um discípulo de Cristo. Eu quero que os irmãos digam comigo. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Vendo Cristo. Continua. Vendo Cristo. Ouvindo Cristo. E aprendendo Cristo. Como a realidade está em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era um vaso escolhido. Nós vamos ler. Eu sou um vaso escolhido. Amém. Eu sou um vaso escolhido de Cristo para modelo, ser enchido com ele e transbordado para a sua plenitude. Paulo era um homem de oração. Eu sou um homem de oração. Quando eu estava orando isso aí, eu falei, eu sou. Daí eu falei, eu preciso ser um homem. Eu preciso. Irmãos, porque à medida que a luz aumenta, você percebe a sua situação. Se nós achamos que estamos bem assim, é porque a gente está em trevas. Então, irmãos, a oração nunca é demais. Mas nós podemos dizer que somos de oração. Amém? Amém. Eu dependo do corpo, vai. Eu dependo do corpo, fazendo tudo no corpo, pelo corpo e para o corpo. Aleluia. Eu pratico invocar o nome do Senhor. Eu pratico invocar o nome do Senhor. Eu vivo pelo Espírito todo inclusivo de Jesus, o Espírito de um
homem com força abundante para sofrer, para o seu ministério de pregação, um ministério de sofrimento levado a cabo entre os seres humanos e para os seres humanos da vida humana, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Gente, eu vivo no meu espírito mestrado, o espírito divino mesclado com o meu espírito humano, como um só espírito. Eu estou cheio do espírito de alegria, essencialmente para a sua e do poder de Deus economicamente para a minha função. Aleluia! Eu me exercito para ter uma consciência boa e pura. De novo, eu me exercito para ter uma consciência boa e pura. Eu vivo uma vida de regozijar-se sempre no Senhor, orar sem cessar e agradecendo em tudo. Eu sou aliado de Deus, auxiliado por Deus, para pregar o Evangelho com intrepidez no nome de Jesus, para propagar o testemunho de Jesus até os confins da terra. Eu cuido dos santos da humanidade de Jesus e os nutro na atividade de Cristo, com todas as verdades da economia eterna de Deus, exibindo em meu viver a palavra do Senhor Jesus, que é melhor dar que receber. Amém. Aleluia. Amém. Agora, a quarta viagem, nós não viajamos com ele, né? Então vamos ler. A quarta viagem ministerial de Paulo mostra, vamos ler, irmãos. A quarta viagem ministerial de Paulo mostra especificamente sua vida de viver Cristo, engrandecê-lo, fazer todas as coisas em Cristo, e buscá-lo, a fim de ser achado em Cristo. Amém. Vamos ler o ponto 1 e 2. Os irmãos 1, as irmãs 2. Durante todo o tempo da infelicidade em prisão do apóstolo, o Senhor manteve o apóstolo em sua ascendência e o capacitou a viver uma vida muito além da esfera da ansiedade. Essa vida era plenamente digna, com o padrão mais elevado das virtudes humanas, expressando os atributos divinos mais excelentes. Isso foi Jesus vivendo novamente na terra, em sua humanidade divinamente enriquecida. Esse foi o homem Deus maravilhoso, excelente e misericordioso. Amém. Que viveu nos evangelhos. Amém. Continuando a viver em nós, por meio de seus testemunhos. Amém. Ele foi uma testemunha viva do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Vamos ler o último algarismo romano juntos. O resultado final da igreja será a nova Jerusalém na eternidade futura, como a expressão plena e eterna de Deus. Essa deve ser a realidade e a meta de toda a nossa pregação do Evangelho hoje, ao seguirmos o modelo do apóstolo Paulo, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos usar uns 30 segundos para orarmos individualmente sobre alguns dos pontos do
do que nós vimos sobre o nosso modelo, que é o apóstolo Paulo. Senhor. Obrigado, Senhor. Boa palavra.